E aí galera que está acompanhando o nosso canal Papo de Índio, eu sou o Jefferson Nyocharu Pataxó e hoje nós vamos bater um papo com a parente Samara Pataxó, ela que é formada em Direito pela UFBA e faz pós-graduação também em Direito na UNB. Nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre o que é verdade, o que é mito em relação da legislação e os direitos indígenas. Então você que ainda não deu like aí, dê o like no nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Diferente dos outros vídeos do nosso canal, cara a cara, dessa vez nós vamos fazer a utilização do recurso da tecnologia para a gente continuar, né, com um bate-papo aqui. E a parente vai aparecer aqui do lado, dando as informações que a gente precisa saber, assim, que tem grande relevância para a comunidade indígena e não indígena com relação à questão do direito. Gostaria de agradecer a sua participação desde já, Samara, porque você é uma referência para a gente, nós, pataxós, e com certeza para vários outros parentes de outras etnias. Então, pedir para você se apresentar primeiro, falar um pouquinho da sua trajetória. Primeiramente, obrigada Jefferson pelo convite e a quem está assistindo também. É um prazer estar aqui, um privilégio também poder estar falando de um tema tão importante, né, no contexto que a gente tem vivenciado. Bom, como ele me apresentou, sou Samara, sou pataxó, sou da aldeia de Coroa Vermelha. Atualmente, né, eu sou advogada, mas para eu chegar, né, ser advogada precisou de um longo percurso. Eu gosto de falar que eu estudei na Escola Indígena de Coroa Vermelha, né, importante pegar minha referência do meu lugar de fala. Estudei na Escola Indígena de Coroa, fiz ensino médio em colégio estadual, porque na época não tinha ensino médio na escola indígena, hoje temos. E depois, há alguns anos, eu fui para a UFBA fazer minha faculdade de Direito lá, onde terminei minha graduação em 2016. Em 2017, ingressei num curso de especialização para povos e comunidades tradicionais, na UFBA também. Concluí ano passado, e ano passado, 2018, eu ingressei no curso de mestrado em Direito na Universidade de Brasília, onde eu estou concluindo o mestrado, né, também na área do Direito. As pessoas me perguntam, você sempre quis fazer, né, o curso de Direito desde pequeno? Eu falo que não, que eu tinha outros sonhos, eu queria ser professora, eu queria, né, ter outras carreiras, mas o Direito para mim ele veio como uma descoberta. Mas eu vi que no posto de saúde de Coroa não tinha um médico indígena, a gente não tinha dentista indígena, a gente não tinha enfermeiros indígenas, a gente não tinha advogados, juízes, promotores indígenas também. Então foi a partir dessa perspectiva que eu tive de uma necessidade que as nossas comunidades, que Coroa Vermelha tinha também, que eu procurei fazer um curso diferente daquilo que a maioria já tinha, né, a questão de pedagogia e tal. Só que eu sabia que a área de saúde não era para mim, então eu fui procurar um curso que pudesse agregar algo que eu gostasse da área de humanas e que pudesse futuramente também agregar nas lutas do povo, não só do povo da nossa comunidade de Coroa Vermelha, mas dos povos indígenas da Bahia e do Brasil. Hoje formada, já atuando, tenho atuado junto ao movimento indígena aqui na Bahia, tenho acompanhado algumas questões, tenho prestado assessoria jurídica, né, olhando parecer, fazendo pareceres, documentos, acompanhando as delegações das comunidades indígenas. Inclusive hoje, eu estando em Brasília, né, eu acompanho as lideranças que vão daqui da Bahia lá para Brasília nas reuniões, então, tentando aliar essa agenda de uma estudante pesquisadora na universidade, mas também de alguém que possa ser um braço de apoio para o movimento. E também nas minhas pesquisas na faculdade, fazer com que o que eu pesquiso, o que eu tenho produzido também sirva para as lutas diárias das nossas populações, tanto aqui na Bahia quanto a nível nacional. Parente, no dia a dia, nós somos o tempo todo bombardeados, né, por uma série de ataques, e principalmente com relação à questão dos direitos, né, que os nossos povos conquistaram, que não foi uma luta fácil, nossos anciões, muitos deles tombaram nessa luta, e a sociedade, principalmente hoje, ela tem normalizado muito esses ataques aos povos indígenas. Você que trabalha na área, como que você vê essa situação? A gente sabe que esses discursos eles são carregados de preconceito, né? De racismo também com a população indígena, e geralmente são de pessoas que estão do outro lado, que não conhecem a nossa realidade. E em todos os espaços a gente ouve, né? E dentro da academia também a gente ouve, dentro das universidades, em diversos espaços, em diversos contextos a gente ouve discurso dessa forma.
E na área do direito, quando uma pessoa, um sujeito diz, os índios só querem ter direitos, ainda mais que hoje, no contexto que a gente vive hoje, contexto político, social, cada vez mais a conjuntura política, ela fomenta que pessoas utilizem desse discurso para continuar esse histórico de colonização, de olhar o indígena como um sujeito selvagem ou como o índio preguiçoso, como o índio que só quer ter direitos e não quer ter deveres. Só que aí, diante, né, das discussões onde eu me insiro, nos espaços onde eu estou, eu gosto sempre de ressaltar que nós, povos indígenas, nós conquistamos direitos, porém nós também temos deveres. E isso eu falo tanto para os não indígenas quanto para os nossos parentes indígenas, né? E isso é uma questão também de consciência nossa. Peraí, eu tenho direito sim, né? Eu lutei para ter esses direitos, porém eu também tenho deveres. E eu acho que um bom início de conversa é a gente distinguir esses direitos e deveres, né? A gente fala que os povos indígenas conquistaram direitos no marco da Constituição de 88. Foi uma Constituição que foi feita no âmbito de um processo de redemocratização do país, e a questão indígena foi fortemente pautada pelo movimento indígena, com apoio de outras organizações, do qual a gente conseguiu inserir no principal documento normativo de um país direitos que garantissem para os povos indígenas as condições mínimas de vida. E que condições mínimas foram essas? O nosso reconhecimento quanto sujeitos indígenas, que antes de 88 esses processos da nossa diversidade era negado, porque o indígena, o selvagem, o silvícola, como a gente era tratado, um dia teria que deixar de ser indígena e se tornar um cidadão. Um cidadão esse que tinha que ter documentos, que deveria trabalhar e que seria um cidadão com direitos e deveres. Ou seja, antes de 88 a condição de ser indígena era transitória. Um dia ia deixar de ser índio e se tornar um cidadão como outro qualquer. Porém, em 88, a gente quebra com esse pensamento assimilacionista, integracionista, e conseguimos garantir a lei, através do artigo 231, o direito de sermos quem somos. Ou seja, conseguimos o direito de sermos indígenas, independente dessa condição de transição, mas também conseguimos direitos que nos garantissem o direito de sermos quem somos. Pode vir governo que vier, pode entrar era que for era, mas somos indígenas e a Constituição reconhece isso. Então, conquistamos direitos individuais como cidadãos, somos sujeitos de todos os direitos que tem uma Constituição, nas Declarações Universais de Direitos Humanos, nós também somos sujeitos desses direitos. Porém, a gente também tem deveres, como outros cidadãos também, porque somos cidadãos. Sim, né? Claro. Só que os direitos especiais que nós temos na Constituição, ele diz respeito não somente a mim e a você, quanto cidadão individualmente. Os direitos garantidos aos povos indígenas na Constituição são direitos coletivos. Então, eu e você somos sujeitos de direitos individuais, temos nossos deveres individuais também, e temos direitos coletivos que estão ali no artigo 231, 232, em outros artigos espalhados na Constituição, como também em documentos internacionais que respaldam esse direito. Então, se vier com esse discurso, vocês índios só têm direitos, só querem usufruir de direitos. De qual direito você está falando, meu cidadão? Nós temos direitos, sim, coletivos, temos direitos como qualquer outro cidadão tem. Nós, inclusive, pagamos impostos também, né? A gente também, sim, claro. né? Temos uma vida como qualquer outra pessoa, porém, o que tem de especial para a gente é que nós temos o reconhecimento do nosso direito coletivo, nosso direito às nossas tradições, às nossas línguas, à nossa cultura, às nossas terras demarcadas, e é isso que o Estado tem negligenciado. Então, assim, falar que os índios só têm direitos, não, nós temos deveres. Temos direitos, sim, direitos conquistados a duras lutas, e não foi nada de graça, nada dado de bondade do poder público do Estado brasileiro, não. A gente sabe que o processo histórico de conquista desses direitos que a gente tem foi forte, não foi fácil. E a gente valoriza e a gente luta, sim, pelos artigos que a gente tem na Constituição, e o que mais tiver no país resguardando o nosso direito, a gente luta. Então, nós temos direitos, sim. Parente, eu já passei, acho que vários outros parentes já devem ter passado também por situações onde às vezes a gente é impedido de entrar no ônibus ou no mercado devido a gente estar caracterizado, vestido com as nossas vestes tradicionais, completamente, né, com nossas vestes ou parcialmente. E já dá uma dica aí para quem não é indígena também, já ficar atento com relação a essa questão dos direitos indígenas. Primeiro, a gente tem que descolonizar os pensamentos, né? Eu acho que o outro, aquele que sempre falou da gente, sempre criou a nosso respeito a imagem do índio de verdade e o índio de mentira, né? Quem é índio de verdade no Brasil?
Não são os outros que vão falar. A gente que tem que tomar o protagonismo da nossa história e dizer quem realmente nós somos, né? Então, por muito tempo, coube ao Estado brasileiro, coube a terceiros, a outras pessoas a dizerem esse grupo aqui é indígena, esse grupo não é, ele é indígena, ela não é. E principalmente a gente fala muito a partir de 88, por ter nos dado essa garantia de direitos assegurado na Constituição, eu acredito que a partir de então fomentou e fortaleceu cada vez mais a questão da gente expressar o nosso orgulho da nossa identidade indígena. Porque antes de 88 era um problema você assumir a sua identidade indígena, inclusive correndo risco até de ser morto. Então, eu acho que a partir de 88, a gente tendo uma garantia numa Constituição da nossa identidade, a gente conseguiu cada vez mais criar meios eu falo muito de retomar, de reafirmar a nossa identidade, que por muito tempo foi negada, escondida. Então, o fato hoje, talvez a gente não tenha aquele fenótipo do índio da época de Cabral, ou um fenótipo parecido com o fenótipo do índio amazônico, não nos deixa uma condição de ser menos índio do que outra pessoa, né? Eu acho que o que as pessoas devem ter em mente é de que não cabe até um grau de nivelar quem é índio, quem é mais índio, quem não é, mas de saber que no Brasil existe uma diversidade de povos, que os povos indígenas têm direitos assegurados numa Constituição, temos o direito de sermos quem somos, inclusive de nos vestirmos, de falarmos as nossas línguas, de fazermos nossos rituais, seja na nossa aldeia, seja na nossa comunidade ou em outros ambientes, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente não cabe ao outro dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu vou expressar a minha cultura, a minha identidade da maneira como eu achar melhor. Seja vestido, seja pintado, seja falando português, inglês, espanhol ou a língua do meu povo. Eu não vou ser menos índio por isso, né? Então, eu acredito que a gente ter consciência da nossa identidade e saber que isso é um direito nosso de sermos assim, né? E o Brasil tem uma diversidade. Eu acho que as pessoas têm que respeitar a diversidade que nós temos e reafirmando, nós somos sujeitos de direitos como todo mundo, mas também de direitos específicos por conta da nossa identidade quanto povos originários. Para finalizar, eu gostaria de saber de você como que você tem acompanhado aí essa questão da luta pelo território, porque a gente sabe que para garantir os outros direitos a gente necessita que o direito ao nosso território ele seja de fato cumprido, está na legislação, mas a gente sabe das dificuldades. E você que está aí acompanhando o movimento indígena, tem inclusive prestado consultoria para os nossos parentes aí. Como que você vê essa questão dessa luta pelo território? Eu gosto muito de falar de terra, de território, porque é uma área que eu me familiarizo muito, é uma área que eu estou não só na minha atuação quanto movimento, mas também dentro da academia, as minhas pesquisas, né, TCC de especialização, da graduação, minha dissertação de mestrado também é da questão territorial. Então é uma questão que me toca muito. Eu costumo dizer que a questão territorial indígena, eu acho que é a menina dos olhos da questão da pauta do movimento indígena, tanto no passado quanto no presente. E eu acredito que é a questão principal, porque o índio sem a sua terra é o índio sem a sua dignidade. Porque como é que o Estado reconhece o meu direito de ser indígena, eu tenho meu direito às minhas manifestações culturais, à minha língua, a viver do meu modo, mas eu não tenho o meu chão, o meu território para poder vivenciar tudo isso. Então, acredito que a questão territorial indígena é a questão ali fundamental, é o núcleo central, né, dos povos indígenas. E quando a gente fala de direitos da Constituição, a Constituição coloca como dever do Estado brasileiro demarcar as terras indígenas e protegê-las. Até porque na própria Constituição diz que ela é de propriedade da União, né? E aí tem esse problema. A terra de propriedade da União porém, de posse e usufruto exclusivo dos povos indígenas. Então, é dever da União demarcar as terras que vão entrar entre os bens que pertencem à União, mas que os povos indígenas vão usufruir e tê-la como uma terra de sua posse, né? Ter a posse sobre elas. Então, historicamente, a questão territorial sempre foi a questão central das lutas dos movimentos indígenas e, na época da Constituinte, também foi uma questão da qual os povos indígenas e o movimento teve que fazer uma luta ali muito intensa com os opositores da questão indígena, porque a gente sabe, falou de terra indígena, não tem como ver do outro lado outros sujeitos, senão o fazendeiro, o ruralista, né, e outras pessoas que têm interesses contrários aos nossos interesses. Então, desde já, durante a Constituinte, já tivemos que enfrentar
os obstáculos com relação à positivação dos nossos direitos numa Constituição e depois desses direitos já positivados na Constituição, ou seja, o direito territorial está no papel. Só que para a gente efetivar esse direito também é outro processo de obstáculos que a gente tem enfrentado. E um dos principais obstáculos está no próprio poder público, que tem esse dever de demarcar a terra. Então, a todo momento, o Estado brasileiro negligencia o seu papel, o seu dever constitucional de demarcar terras e dá margem a surgir diversos problemas os quais a gente tem enfrentado por conta da terra. Problemas esses de criminalização das lideranças que estão aí nesses processos de lutas por terra, problemas esses que o poder público não cumpre o seu dever de demarcar, mas os próprios povos indígenas fazem seus processos de autodemarcação, que é as retomadas, né, como a gente conhece aqui no estado da Bahia. Porque o Estado não cumpre seu papel, nós, povos indígenas, estamos aí esperando que o papel chegue para dizer que a terra é nossa. Se a gente sabe que o território é nosso, então as lideranças, as suas comunidades ocupam seus territórios tradicionais e espera que o Estado os reconheça, até porque a Constituição diz que são reconhecidos. Não é a Constituição, a FUNAI, o Poder Executivo que vai constituir uma terra indígena. Ela já existe e eles só vão reconhecer o que já é. Então, outro desdobramento da não regularização, demarcação das terras também são esses conflitos possessórios que tem, né, dos terceiros interessados, seja do fazendeiro, seja do dono de empresas de hotéis, de imobiliárias. Diversos conflitos territoriais surgem porque o Estado brasileiro não cumpre o seu papel. Então, a questão territorial, repetindo, ela é uma pauta central das lutas dos movimentos indígenas, tanto no passado quanto no presente. E atualmente, durante esse atual governo, a gente sabe que desde a sua época de campanha ele falava: no meu governo não vai ter nenhum milímetro de terra demarcada. Ele pode fazer isso? Em tese não, porque a Constituição deixa claro que é dever do Estado brasileiro demarcar as terras. A partir do momento que ele não pode descumprir um dever constitucional, ele não está deixando de demarcar a terra, porém ele cria arranjos políticos para não demarcar. E um desses arranjos foi, no início do ano, medida provisória 870, tirando a competência principal da FUNAI, que era demarcar terras indígenas, atribuindo para o Ministério da Agricultura, fatiando a FUNAI, colocando parte dela no Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, outra parte no Ministério da Agricultura, ou seja, eu não estou descumprindo o dever de demarcar a terra, porém, eu estou criando meios para que elas não sejam demarcadas. Fora que, né, a gente está chegando no final do ano, no atual governo não se demarcou nenhuma terra, até porque a atenção do movimento indígena atualmente foi tentar fazer com que a FUNAI ficasse unificada de novo e a pauta da demarcação voltasse para a FUNAI. Então não sabemos como será os próximos 4 anos, mas a questão territorial é a questão que sempre está aí diante de nós como o principal desafio. Entra governo, sai governo. Eu acho que o governo Bolsonaro tem sido um inimigo assim, frontal dos direitos territoriais indígenas, mas a gente não pode fechar os olhos que os governos anteriores também não estavam tão assim amiguinho não, da política indigenista não. Eu falo que a política indigenista brasileira, principalmente a partir de 88, já vinha demonstrando sinais de falência. Eu acho que o que Bolsonaro está fazendo é dia após dia desligando os aparelhos dessa UTI que os direitos indígenas já vinham vivenciando, né? Então cada vez mais tende a ser mais tensionados, mas a gente está aí para fazer frente a governos passados, ao governo atual e, quem sabe, governos futuros. A questão indígena ela sempre foi pautada diante de todos os governos porque o Estado sempre negligenciou os seus deveres. Então, mais ou menos isso em linhas gerais. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui no nosso canal Papo de Índio. Você que ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, que quando tiver um vídeo novo você já vai ficar sabendo. E te parabenizar por estar nessa luta, né? Por estar continuando a sua graduação, unindo, aliando os nossos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos científicos da academia, não é? Para o bem da nossa comunidade. Então acho que isso é muito importante para a gente e continua sendo uma referência para nós, do povo Pataxó, e também para os outros povos, para que a gente continue nessa luta. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso canal Papo de Índio. Obrigada a você. Acabou, deixa eu me ir, menino. Isso porque você não queria falar, né? Pois é, eu não gosto.